meu nome é Renata Vale, eu sou psicóloga clínica, atuo no Instituto Tami Marchiori e hoje eu estou aqui para conversar com o Rafael Borges. Nós trabalhamos juntos, o Rafael é especialista em atendimento de casais, depois ele vai se apresentar para vocês. E nós estamos aqui hoje para comentar, trazer em pauta uma questão bem importante sobre relacionamentos tóxicos, como identificar e sair deles, psicologia por trás e estratégias práticas de saída. Então, Rafa, se apresenta para a gente, para todos que estão nos vendo aqui te conhecerem. Olá, pessoal, boa tarde, muito prazer. Como a Renata disse, eu sou o psicólogo Rafael Borges, sou especialista em terapia cognitivo comportamental, sou especialista em saúde mental, dependência química e também neuropsicólogo, e também me especializei em relacionamento, orientação familiar, terapia de casal e por aí vai. De antemão, quero agradecer, né, a Renata pelo convite, para hoje a gente estar falando um tema tão importante, né, que é sobre relacionamentos, e juntamente com relacionamentos tóxicos, uma vez que é tão difícil, às vezes, identificar, né? Uma vez que é tão difícil saber se nós também não estamos sendo, né, um indivíduo tóxico da relação, e por aí Sim, vai. Um bate-papo, né, Renata, com algumas perguntas, isso. e espero É, que, de certa forma, a gente pode contribuir aí para o aprendizado de vocês. claro, não, sem dúvida. É importante a gente também, muitas vezes, se autoavaliar nesse quesito, né, Rafa? Com Mas assim, certeza. Rafa, conta um pouco pra gente como que nós podemos definir um relacionamento tóxico? Porque tem uma questão aí, né, que esse termo relacionamento tóxico caiu numa popularidade. E aí, se tornou um relacionamento tóxico, né? Qualquer comportamento, você está passando por um relacionamento tóxico. Acho que não é exatamente assim, né? Como que você define isso? Sim, exatamente. Então, a gente vive na era digital, né, Renata? Que muitas das Isso. vezes, né, a gente se depara com algumas nomenclaturas, né, ou algo que muito se diz, e muitas das vezes a gente fica perdido sem saber o que de fato é. Tá? Mas segundo a psicologia, o que é um relacionamento tóxico? É um relacionamento caracterizado por padrões e interações que pode estar causando algum dano para o indivíduo, seja ele emocional, né, ou até mesmo físico, tá? Então, muitas das vezes, né, quando se fala em um relacionamento tóxico, é um relacionamento que, de certa parte, está adoecendo a outra pessoa. Algum indivíduo está adoecido. Mas muitas das vezes o Perfeito. tópico da relação, né, ele às vezes não consegue identificar isso. Então precisa do parceiro, sim, né? Tá reconhecendo, tá buscando por ajuda, tá estudando mais sobre esse tema, né? Buscando um certo tipo de conhecimento para de fato saber se posicionar, colocar alguns limites, né? E muitas das vezes ou terminar esse relacionamento ou até mesmo buscar por uma ajuda e um suporte para que resolva esses problemas de toxicidade dentro da relação. Ajustar, né? Exato. Ajustar. Exato. Porque eu imagino assim que muitas vezes a pessoa que está tendo um comportamento tóxico, às vezes ela também não sabe que esse comportamento pode trazer algum dano ou é nocivo para o outro, né, Rafa? Exatamente, né? A gente fala, principalmente na terapia cognitivo comportamental, sobre crenças. O que Sim, é crença, né? Crença é como eu me vejo, como eu vejo o outro e como eu interpreto as coisas que acontecem comigo. Só que, literalmente, na nossa infância e adolescência, a gente não aprende com os nossos olhos. A gente aprende com os olhos de pessoas do nosso convívio, ou seja, pais, irmãos mais velhos, sim, tios, sim, professores, avós. E aí chega a nossa vida adulta, a gente precisa de questionar esses olhares, né? Então, a gente precisa sim, né, saber quais são as nossas crenças, o que nos foi passado, para que de fato a gente consiga refletir sobre a nossa performance e como a gente tem agido na nossa vida como um todo. E não é diferente com os relacionamentos. perfeito. Muitas vezes a gente replica um padrão, né? Perfeito, isso mesmo. Legal. E assim, pessoas que apresentam comportamentos tóxicos são pessoas com algum transtorno mental ou não necessariamente? Como é que é essa associação? Sim, muito boa a sua pergunta, Renata. Não necessariamente, né? A gente sabe que existem alguns transtornos que sim, existe inclusive evidência, né? Um exemplo, o transtorno de personalidade narcisista, né? Ou transtorno de personalidade borderline. Mas não necessariamente uma pessoa que está sendo tóxico dentro de um relacionamento, ela possui algum transtorno. Por isso, né?
a pessoa que, ao ver um conteúdo, ao assistir essa live, por exemplo, se identificar com algo que a gente vai falar aqui, buscar uma ajuda profissional, né? Não só para outra pessoa, para parceria, mas para si mesmo, né? Então, eu acredito que conhecimento salva, e quando você tem um conhecimento assertivo, mais ainda, né? Mas, de fato, né, nem todo relacionamento tóxico, nem toda pessoa tóxica, ela tem algum comprometimento mental, ela tem algum transtorno mental. Claro, perfeito, perfeito. Existe alguns aspectos que diferenciam alguns comportamentos até em termos do que é transtorno, né? Intensidade, frequência, prejuízos no dia a dia. Então, realmente, ninguém melhor do que um profissional para fazer definir isso, né? Conseguir perceber se existe uma questão aí mais de transtorno ou não. Sim, a gente falou agora há pouco sobre questão de crença, né? Então, supondo, tá? Que eu tive uma experiência, né, de um relacionamento tóxico em minha infância, que era a forma com que o meu pai tratava a minha mãe. E aquilo, né, em casa era normal, não se falava sobre isso, era um padrão que eu aprendi e reaplico isso nos meus relacionamentos sem saber que isso é um comportamento tóxico. Ou seja, eu aprendi, né? Eu aprendi a me relacionar dessa forma, né? Foram Sim. experiências, né, que me moldou ao longo da minha vida, né, que me foi ensinada de certa forma. Então, não necessariamente, né, uma pessoa tóxica ela tem algum transtorno, mas sim, né? Muitas das vezes ela não sabe porque é egossintoma, não sabe que tem. Então, talvez buscar ajuda sem saber que tem é mais difícil. Por isso a importância do que a gente está fazendo aqui, né? Contribuindo, de certa Sim, forma, eu com espero, né? certeza. As pessoas aprendam um pouco mais e qual que é a visão da psicologia nesse sentido. Perfeito. E assim, nós podemos definir alguns comportamentos mais comuns de um relacionamento tóxico, né? Como age a pessoa que a gente chama, poderia usar o termo impostor, né? A pessoa que tem um comportamento tóxico com o seu parceiro. Sim. Eu levantei alguns pontos aqui, inclusive de casais, de pessoas que eu atendo, que eu acredito que é muito importante, né? Então, não está em ordem, não, mas a gente pode falar sobre cada um deles, tá? E Ok, um dos primeiros comportamentos é a questão da manipulação mesmo, né? Eu, através da manipulação, eu invalido a outra pessoa e me coloco sempre em evidência, né? Então, existe a manipulação e a persuasão, né? A manipulação é quando eu quero distorcer uma situação como um todo, né? Desconsiderando talvez o meu erro, desconsiderando talvez o que eu preciso de mudar, não considerando que o outro está certo, e eu faço dessa manipulação, né, algo qual eu só me coloco em evidência, desconsiderando o que vem do outro. Então, um dos comportamentos, né, de pessoas tóxicas é a questão da manipulação, tá? O certo. que a gente vê também são ciúmes excessivos, né, e possessividade. Então, a gente vê em relacionamento tóxico também um ciúme excessivo. Ter ciúme não tem problema. O problema é o que eu faço com esse ciúme, né? De que forma que eu lido com isso, né? Quando a gente fala em confiança, confiança nada mais é do que decisão. Então, confiança não é sobre checagem, confiança não é sobre verificação. Eu confio, eu decido confiar na pessoa e até que essa pessoa me prove o contrário, eu sigo confiando nela, né? Claro, Não claro. existe aquilo eu confio mais ou menos. Se você confia mais É, ou menos, eu não sim. confio, né? Então, o ciúme, ele não é um problema. O problema é o que eu faço com esse ciúme, tá? Um outro ponto, né, que eu deixei em evidência aqui é as críticas constantes e os julgamentos, né? Então, todo relacionamento, ele perpassa, assim, por momentos difíceis, né? Todo relacionamento, ele tem as suas crises, né? Mas se eu estou o tempo todo apontando o erro da outra pessoa, se eu estou o tempo todo julgando a outra pessoa, eu não estou considerando que ela é uma pessoa boa para estar comigo. E nada pior do que você estar com uma pessoa, né, que não considera os seus pontos positivos também. E quando a gente se fala em relacionamento tóxico, muitas das vezes não tem elogio, só tem crítica e julgamento, né? Isso é muito danoso para outra pessoa, porque a outra pessoa não se sente amada, né? A outra pessoa tem a sua autoestima abalada também, mais baixa. A outra pessoa fica se culpando, né? Nossa, onde foi que eu errei? Fica apreensiva o tempo todo, com medo de fazer as coisas, com medo de tomar uma decisão, com medo de chamar para um diálogo, já por medo dessas críticas e desses julgamentos, né? Desrespeito também em relação aos limites, né?
Eu falo que a gente tem que colocar limite, né? Mas como a pessoa ela é julgada e criticada o tempo todo, ela fica com receio, inclusive, de colocar limites, né? Falta de empatia, né? Eu falo que a empatia por si só, ela não leva a pessoa a lugar nenhum. A empatia, ela tem que vir junto da compaixão. Não adianta eu ter empatia pela pessoa, mas eu não faço nada por ela, né? Em um Sim, relacionamento sim. tóxico, se tem ciúme excessivo, manipulação, crítica e julgamento, né? Muito pouco provável que terá também empatia, né? Uhum, Intimidação, pode ser ameaças, né? De sim. deixar a pessoa, de não permanecer no relacionamento, né? Muitas das vezes, quando a pessoa já está com a sua autoestima baixa, né? Então a pessoa fica com receio de sair do relacionamento, não conseguir se relacionar, né? Vem a crítica aí do desamor, de achar que não vai conseguir amar outra pessoa, que não vai conseguir se relacionar com outra pessoa mais, né? E o ciclo do abuso, né? Onde você tem apenas a personificação, muitas das vezes, que é diferente da mudança. Então, a mudança, ela requer um raciocínio lógico do porquê eu preciso mudar. Agora, a personificação é aquela mudança temporária, né? Para eu poder, né, ganhar um pouco mais de tempo e depois eu volto tendo aquele mesmo tipo de comportamento. Então, muitas Ah, das vezes, tá. Aquela né, mudança não se sustenta. exatamente, né? Tá. Suponhamos um casal que houve uma disfuncionalidade, uma briga, né, onde um agrediu o outro verbalmente ou até mesmo outro tipo de agressão, e aí um dos dois decidem colocar um ponto final, a terminar aquele relacionamento, né? Muitas das vezes a pessoa fala que vai mudar, a outra pessoa acredita, né? E aí passa um tempo, volta a ter esse mesmo comportamento que a gente citou agora há pouco. Então, é a diferença da mudança e da personificação. E eu acredito Entendo. sim na mudança, né? Se a gente não acreditasse em mudança, a gente não podia ser psicólogo, né, Renata? É, com Só que certeza, Rafa. É muitas das verdade. vezes, né, junto dessa mudança, tem que vir aí um acompanhamento psicológico, buscar por uma rede de apoio e por aí vai. Estamos falando de padrão de comportamento, falamos, né, anteriormente sobre isso. Sim, sim, verdade. E assim, já imagino que a pessoa que sofre de um relacionamento, está num relacionamento tóxico, ela deve ter muitos danos, né? Uhum. Mas eu gostaria que você comentasse também, Rafa, quais são os danos, os possíveis danos das pessoas que são vítimas de um Uhum. relacionamento tóxico. Sim, sim. Enquanto psicólogo, né, vamos dar um pouco de ênfase aí relacionado às questões emocionais, né? Eu falei agora há pouco sobre o que a toxicidade pode trazer para o indivíduo dentro do relacionamento. Uma dessas coisas, né, é a baixa estima, né? A baixa autoestima, na verdade, né? Porque ninguém melhora em um ambiente que adoece, né? Então, se você está em um relacionamento com ele muito danoso e não tem nenhuma característica de mudança, essa pessoa não vai conseguir melhorar, né? E ela tendo uma autoestima baixa, às vezes ela não encontra nem recurso para poder sair daquela situação como um todo, né? Juntamente com a autoestima baixa, a gente sabe que está mais propício aí a desenvolver uma ansiedade, uma depressão, Uhum. né? O isolamento social também é muito comum, né? Em relacionamentos tóxicos. Então, a outra pessoa, né, ela perde um pouco aquela satisfação, aquela vontade de sair, né, com amigos, de encontrar pessoas, né, talvez até mesmo de praticar uma atividade física, ela fica mais reclusa no trabalho, né, outras pessoas não trabalham, um exemplo, uma mulher que é do lar, então ela fica só em casa, já com medo de que esses abusos, essas brigas, né, essa toxicidade permaneça dentro do relacionamento, né? Dificuldade de confiar nas pessoas também, né? Porque muitas das vezes em um relacionamento abusivo, em um relacionamento tóxico, né, acaba que a outra pessoa, por se isolar, ela perde um pouco, né, essa essência de compartilhar e de confiar nas outras pessoas. E por último aí, né, os problemas, né, emocionais como um todo, que a gente sabe, a nível de transtorno ou não. Então, é muito danoso, sim, né, para a saúde mental, né, em alguns casos também, a gente precisa falar sobre isso, né, o Brasil é índice altíssimo também, até a questão de violência física mesmo, né? Sim, sim. Justamente quando eu falo de danos, né, a gente tem que englobar tudo isso, né? E a autoestima fica bem prejudicada, né, Rafa, da pessoa que sofre esse tipo de abuso, seja psicológico, físico, isso afeta bastante a autoestima, né? Sim, sim, é porque é um ciclo, né?
É um ciclo, Renato. Então, a pessoa, ela está com a autoestima baixa, né? E talvez ela tenta fazer um movimento para poder melhorar isso, né? Que seria, às vezes, sair um pouco daquele contexto do relacionamento. Então, encontrar com colegas, praticar uma atividade física, né? Trabalhar uma espiritualidade, por exemplo, né? Propor alguma coisa nova dentro do relacionamento também. Mas essa pessoa, como eu disse anteriormente, ela só é julgada, ela só é criticada. Então, ela perde essa vontade, né, de melhora, ela perde essa vontade de buscar até Sim, mesmo por um tratamento, ela começa a acreditar que quem está errado no relacionamento é ela que é um erro, onde que ela está errando, então ela fica com medo de propor coisas novas, de fazer coisas novas, né, com medo de ser julgada, né, com medo de ser criticada, né, porque até aqui ela está sendo invalidada por tudo que ela faz. Então, autoestima baixa é nesse sentido, a pessoa perde uhum, um pouco o amor por si mesmo, vamos assim dizer. sim, perfeito. Uhum. E assim, você como um especialista nesse tema, você saberia indicar aqui ou orientar as pessoas que estão ouvindo, né? Como e onde buscar ajuda? Se a pessoa está num relacionamento tóxico, o que que você indica? Sim. Eu acredito que antes de falar de buscar sobre ajuda, talvez tenha muitas pessoas que estejam nos assistindo também que está começando um relacionamento ou não está se relacionando, né? O vídeo vai ficar Sim, para todos os públicos. Então, o primeiro ponto, né, antes de falar sobre buscar ajuda, é a questão da prevenção mesmo, né? Iniciou um relacionamento agora, ou está pensando em iniciar um relacionamento agora, né? Não deixa de considerar aquilo que é importante para você, né? Não deixa de fazer aquilo que você fez até aqui e alinhe as suas expectativas também frente à outra pessoa, né? Muitas das vezes começa um relacionamento, as pessoas desconsideram o que são importantes para elas mesmas para poder caber dentro daquele relacionamento como um todo. E talvez aí é um dos maiores prejuízos e erros também, né? Claro que o relacionamento é uma via de mão dupla, ele está indo e voltando o sim, tempo. Eu falo que numa lógica de 100%, às vezes, né, a pessoa vai ser 30 e você vai ter que ser 70. Às vezes você vai ser 80 porque no dia a pessoa está 20, né? Mas alinhe suas expectativas e vê, né, o que é importante para você dentro de um relacionamento. E ver se essa pessoa tem aquilo que é importante para você a nível de oferta. Né? E você vê o que é importante para a pessoa também e ver se você consegue suprir aquilo, né, no sentido de contrapartida. É claro que eu sou responsável pelo meu preenchimento dentro de um relacionamento. A outra pessoa que chega, ela chega para somar, para transbordar. Porque se eu coloco a responsabilidade de preenchimento nas mãos da outra pessoa, a pessoa não preenche nem ela, quem dirá eu, né? Então eu falo que o relacionamento não é feito de duas metades, igual se fala por aí, não. É feito de dois, é, né? é verdade. É bom lembrar, né? Que Exato, exato, né? Então, acredito que, né, um dos pontos mais importantes é trabalhar essa questão de prevenção. Então, o que que é um alinhamento de expectativas? São combinados mesmo. Então, eu, né, enquanto Rafael, espero de um relacionamento isso, isso e isso. Enquanto a partida eu posso oferecer isso, isso, isso. A outra pessoa vai avaliar e vai ver se o que eu tenho para oferecer, né, é o ideal para ela, né? E se o que eu preciso também, ela pode me dar. E aí se faz uma construção, né? Alinhou a expectativa, começa um relacionamento. Depois de 2, 3 meses, tem que realinhar as expectativas, senta de novo e faz um novo combinado, né? As pessoas hoje têm muito medo do diálogo, né? Eu falo que conversas difíceis são difíceis, mas, no entanto, são sim, necessárias, né? então, Se eu sim, fecho o olho para alguma coisa, né? Se eu falo sim querendo dizer não, o não que eu estou voltando para mim mesmo. Isso aí também vai, né, prejudicar minha autoestima, vai atrapalhar essa questão de bom relacionamento comigo mesmo e por aí vai. Né? Então, as pessoas que estão no início de relacionamento, né, senta, alinha expectativa, faz combinados. Se achar que tem que falar sobre alguma postura, alguma conduta da parceria, do parceiro ou da parceira que precisa de um ajuste, chama para um diálogo, não de forma punitiva, mas de forma educativa, assim, e construa, né, algo que possa ser satisfatório para a relação como um todo, né? Começou perfeito. começou o relacionamento, né? Isso não foi feito, ainda assim existe alternativas, né? Desde que a outra pessoa consiga enxergar, consiga observar. Então, mais uma vez, senta, conversa, né? Coloca para a pessoa no seu entendimento o que de fato precisa ser mudado, escuta o que a outra pessoa tem para dizer também, né? E busque aí por um suporte profissional, né, conversar com os amigos, conversar com familiares, redes de apoio, atendimento psicológico e por aí vai. Então, existem muitas alternativas para isso. O que não pode fazer é acreditar que isso é sentença de vida e o que você está passando agora você tem que passar pelo resto da sua vida. Não existe isso.
Muitas das vezes a gente sabe que é mais difícil, né? Muitas das vezes, em algumas medidas, né? Até por forma de segurança mesmo, né? Você tem que buscar por outros recursos, mas, enfim, né? Se não for para o relacionamento, que seja para você e para a sua vida como um todo. Ai, muito legal, Rafa. Eu gostei de saber com mais profundidade sobre esse tema. Espero que as pessoas que estão nos vendo aqui também gostem, encaminhem para outras pessoas que precisam conhecer, né, sobre relacionamentos tóxicos. E gostaria que você finalizasse, então, deixasse aí a sua contribuição, que já foi excelente, mas que com certeza, como especialista, deve ter essa finalização especial. Sim, sim. Mais uma vez, Renata, eu agradeço pela oportunidade. Espero estar aqui mais vezes, não para poder falar sobre esse tema, mas diversos outros, né? Então, a nossa equipe é composta por muitos profissionais, excelentes profissionais, estou aqui puxando um pouquinho para a gente, mas porque realmente a nossa equipe é muito completa, né, Renata? Sim, sim, com Então, vocês certeza. vão nos ver aqui, né, mais vezes. Mas continuando, agradecer mesmo a oportunidade por estar falando nesse tema, né, que muito se fala, mas muitas das vezes a gente vê também que é algo só como alguns cortes, né, que não traz uma relevância, mas não traz alternativas, nem para você poder identificar o caso como um todo, ou até mesmo para você, né, sair dessa situação, poder se orientar para poder estar ajudando uma outra pessoa. Então, um tema muito relevante, né? Mas o que que gostaria de deixar aqui mesmo foi o que eu disse até agora há pouco, que não importa o que você esteja passando, isso não é sentença de vida, tá? Não importa o problema que você esteja passando, isso não é sentença de vida, você não tem que passar isso por toda a sua vida, né? Busque por ajuda, sim, né? Ajuda dos seus amigos, ajuda da sua família, que é muito importante, uma ajuda profissional, né? Eu falo que conversar com os amigos, né, com a família, não substitui terapia, da mesma forma que terapia também não substitui conversar com amigos, com familiares, e se fortaleça, tá? Se vê que é um relacionamento que por algum motivo, né, isso aí se iniciou e que ainda existe uma alternativa, então buscar por uma terapia de casal também, ou ambos buscar por uma terapia individual e tentar seguir adiante, mas não negligenciar esses sinais, né? Porque são sinais que podem trazer um prejuízo, né, emocional, mental, até mesmo físico muito grande, tá? E se você que viu esse vídeo também, né, se identifica com uma pessoa que pode estar sendo tóxica dentro do relacionamento, repense e também busque por ajuda. Muitas das vezes foi o que te foi passado, foi o que foi construído, né, ao longo da sua vida pelas experiências que você teve, e se a pessoa que está com você é tão importante assim, vale a pena, né? Vocês lutarem pelo relacionamento de vocês, desde que esse relacionamento não esteja adoecendo, não esteja fazendo mais mal do que bem. Tá ótimo. Muito obrigada a todos.